Sejam todas bem-vindas. Olá, Nani, tudo bem? Vitorete, Fribas Livros, sejam todos bem-vindos a esta live. Salve Maria. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me informem. Tudo bem, Suzana? Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas práticas de literacia familiar. Vamos apenas aguardar o professor Carlos Nadalim entrar. Sua bênção, Padre Wesley. Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser uma grande oportunidade de conversarmos um pouco sobre os programas que o Ministério da Educação, de forma gratuita, tem oferecido a todos nós. Realmente o trabalho da Secretaria de Alfabetização é um trabalho muito bom, um trabalho em que eu, por exemplo, estou realizando o curso online em práticas de alfabetização e já vejo algumas mudanças em como nós podemos alfabetizar da melhor maneira os nossos filhos, nossos alunos. Ju, seja bem-vinda. Amores de mãe. Lara. Roberta. Olá, Nayara, tudo bem? Então, hoje o professor Carlos Nadalim, que é o secretário de alfabetização, ele irá falar conosco sobre a literacia familiar. O que vem a ser essa literacia familiar? Ele também vai falar um pouco conosco sobre o curso online completamente gratuito que o Ministério da Educação disponibiliza a todos para aprenderem a alfabetizar. É um curso maravilhoso, eu inclusive estou participando dele e já imprimi alguns materiais sobre ele. Ah, sim, o professor Carlos já está aqui. Vamos lá. Seja bem-vindo, professor. Boa Salve noite, Maria. salve Maria, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O senhor me ouve bem? Perfeitamente. Que bom, professor. Muito obrigada, professor Carlos, por ter aceitado esse pronto convite esse singelo convite de uma estudante de pedagogia. Pois é, a atenção no seu pedido foi justamente o fato de você estar cursando pedagogia. Acho que é muito importante para a Secretaria de Alfabetização, né, saber quais são as impressões de uma aluna do curso de pedagogia. Muito obrigada, professor. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, então, para que a gente pudesse iniciar o nosso tempo, ele passa voando, né? Sim, Eu gostaria que o senhor se apresentasse, o senhor é secretário de alfabetização, e que começasse também falando um pouco sobre esse programa de literacia familiar, o Conta para mim, tecesse alguns comentários sobre a Política Nacional de Alfabetização. perfeito. A casa é sua. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço pelo convite. E meu nome é Carlos Francisco de Paula Nadalim. Eu sou secretário da Secretaria de Alfabetização, uma secretaria que foi criada por este governo no início de 2019. Né? Então, nós temos um governo que entende que a alfabetização deve ser uma prioridade no âmbito da educação, uma vez que as crianças precisam primeiro aprender a ler para depois ler para aprender. Eu repito muito, né, essa sentença. Sim, Na verdade, isso está no Estudo Internacional de Avaliação da Literacia de Leitura, o PIRLS. A gente pode falar depois rapidamente sobre esse importante estudo, que no quarto ano de escolaridade, né,
Crianças entre 9 e 10 anos, então, são submetidas a uma avaliação para sabermos se elas consolidaram os processos de aprendizagem da leitura, não é? Veja que não é um estudo que avalia se essas crianças estão alfabetizadas ou não. Uma coisa é a alfabetização, outra coisa é a consolidação da aprendizagem da leitura. Sim. Claro que há conexões entre esses dois universos, mas também precisamos entender que depois da alfabetização as crianças continuam adquirindo habilidades, ampliando o vocabulário, conhecimento do mundo e assim por diante. E aos 9, 10 anos, esse estudo então afere a capacidade de compreensão textual de crianças entre 9 e 10 anos. Então, o governo federal entende que primeiro as crianças precisam aprender a ler, certo? Nesse sentido, cria uma secretaria de alfabetização para, dando prioridade a esse tema, né? E por meio da criação da Secretaria de Alfabetização, o MEC recebe uma missão que é a de apresentar à sociedade uma política nacional de alfabetização logo nos 100 primeiros dias de governo, não é? Então, nós nos reunimos num grupo de trabalho, discutimos vários documentos, relatórios, né, os índices nacionais sobre alfabetização e chegamos, então, ao decreto que foi publicado no dia 11 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Alfabetização. O que é uma política? Uma política de Estado. É uma espécie de bússola que orienta as ações, no caso do Ministério da Educação, no tocante à alfabetização, à literacia e à numeracia, não é? Então, o decreto apresenta objetivos, diretrizes, princípios, não é? E destaca, por exemplo, que para alfabetizarmos crianças, jovens e adultos, precisamos dar ênfase a 6 componentes que são essenciais para a aquisição da leitura e da escrita, não é? Então, há um artigo na Política Nacional de Alfabetização que detalha esses componentes, certo? Então, é uma política. Qual é a característica dessa política? Ela busca uma fundamentação nas evidências científicas, no estado da arte da alfabetização. Então, nós não estamos aqui defendendo bandeiras ideológicas, como muitos dizem por aí, não é? E muito menos achismos educacionais, não é? Eu costumo usar muita expressão... É um trabalho técnico, não é, professor? Desculpa te interromper, mas é um trabalho puramente técnico. Exatamente. Quem diz que 2 mais 2 é igual a 4, diz com autoridade divina, entendeu? Então, veja, o sujeito que diz que 2 mais 2 é 4 está dizendo uma verdade, independentemente de suas vertentes políticas, certo? Então, a Secretaria de Alfabetização está preocupada com as evidências científicas, ok? Então, foi sempre, desde o começo da Secretaria, né, eu trouxe para o MEC, para a Secretaria, melhor dizendo, de Alfabetização, essa bandeira, porque eu participei da estruturação da Secretaria. E naquele período, então, uma de minhas exigências foi, vamos criar uma diretoria de alfabetização baseada em evidências, certo? E isso aconteceu, né? E por meio das evidências científicas, nós começamos a elaboração da Política Nacional de Alfabetização e, consequentemente, as ações e programas decorrentes da política. Então, é importante, né, todo mundo entender que uma política de Estado pode transcender governos, ok? Então, qual que é o nosso objetivo? É implementar integralmente a política, tá? Então, ao ler a política, você vai encontrar ali uma série de temas, né, que serão depois desdobrados, especificados em normativos, né, programas, ações e assim por diante. Tá certo? Então, qual foi a primeira, depois do lançamento da política, que é uma bússola que orienta, como eu disse, as ações e programas do Ministério da Educação no tocante à alfabetização, numeracia e literacia, né? É uma espécie de carta de intenções. Sim. Ao lançar essa carta de intenções, em seguida, aderimos ao PIRLS. Veja, o Brasil
já era signatário da IEA, que é a cooperativa responsável pela condução desse estudo internacional. O Brasil já era signatário da IEA desde 1997. E só em 2019, graças à Secretaria de Alfabetização e também ao INEP, né, o Brasil, então, vai participar pela primeira vez desse estudo internacional, né, de avaliação da literacia de leitura de alunos do 4º ano do ensino fundamental. Por meio desse estudo, nós vamos comparar o desempenho de nossas crianças com o de crianças de outros países, tá certo? Claro que não é o propósito do estudo criar uma espécie de competição entre países, pelo contrário, por meio dos resultados desse estudo, os países calibram suas políticas educacionais, tá certo? Então, o PEARLS é uma espécie de PISA da leitura para crianças, para o ensino, uma espécie de PISA da leitura do ensino fundamental 1, ok? Então, para quem não conhece esse estudo, vale muito a pena visitar um site da IAV, tá? Vamos, entre aspas aqui, para facilitar a compreensão, é o INEP de Portugal. Português. Né? Então, nesse site, vocês vão encontrar, no site da IAV, as unidades de avaliação. Né? Você tem o PEARLS e o ePEARLS, tá? Nós estamos falando só do PEARLS. O ePEARLS é uma avaliação que afere a capacidade de compreensão textual, né, das crianças, levando em consideração a manipulação desse material, a compreensão de materiais, né, na internet. Né? Então, nós aderimos ao PEARLS apenas, tá certo? Então, veja, esse estudo ele parte de uma definição de literacia de leitura. Não é? Literacia de leitura é a capacidade de utilizar e compreender formas de linguagem escrita requeridas pela sociedade ou valorizadas pelo indivíduo. Então, nós estamos aqui diante de duas finalidades de leitura, que são aferidas pelo PEARLS. A primeira é a capacidade da criança de compreender um texto informativo, seja ele contínuo ou descontínuo, ok? Muito bem. E, num segundo momento, as crianças precisam também demonstrar que são capazes de compreender obras ficcionais, textos narrativos, tá certo? Então, veja como o PEARLS está preocupado, né, com a educação literária das crianças, tá certo? Então, você tem as avaliações e os questionários, tá? Porque você precisa cruzar todos esses dados para chegar à conclusão, por exemplo, de que determinada criança teve o desempenho X em função da instrução recebida na escola, ou não. Foram fatores socioeconômicos, a quantidade de livros que existia na casa dessa criança, o cultivo de hábitos de leitura, né, pela família, tudo isso tem impacto, tá, em compreensão textual. Então, não adianta trabalharmos apenas com uma variável, ok? Isso é importante. Então, sim, de um lado você tem as unidades que eu mostrei aqui, de avaliação, e os questionários para pais, professores, alunos e diretores, coordenadores pedagógicos, tá certo? Então, você cruzando esses dados, você chega então à conclusão, né? Ou melhor dizendo, ao porquê de tal criança ter alcançado, né, o resultado X, Y, Z. E a partir então desses dados, você pode reformular políticas educacionais relacionadas ao ensino da leitura, tá certo? Então, voltando para a avaliação, você tem uma definição de literacia de leitura, 2 finalidades de leitura, né, e 4 processos gerais de compreensão textual, tá, que são aferidos. Primeiro, a criança tem que ser capaz de localizar e extrair uma informação explícita de texto, tá? Seja ele informativo ou narrativo. Então, veja aqui um ponto importante. Muitas vezes nós discutimos, né,
a adequação do conteúdo de um texto, né, a um determinado ano de escolaridade. Ok? Uhum. Em nenhum momento eu tratei desse tema aqui, tá? Você tem que ser capaz de ler qualquer texto informativo, não é? Claro, levando em consideração textos adequados à idade das crianças. Mas, Sim. então, o que está em jogo é entender textos informativos e narrativas ficcionais. De que maneira eu vou avaliar isso? Primeiro, processo de compreensão textual avaliado. Capacidade de localizar e extrair uma informação explícita de um texto, independentemente da posição que ocupe essa informação no texto. Então, aqui eu tenho um exemplo de um texto narrativo, que eu sempre mostro, né? Ele tem 6 pausas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 páginas. Sim. Então, veja, aqui foram, em 2016, 3 textos. 2 narrativos e 1 informativo. E sempre esses 4 processos, né, de compreensão são levados em consideração na formulação das perguntas, tá? Então, primeiro processo, como eu disse, localizar e extrair informação explícita de um texto. Segundo, a criança tem que ser capaz de fazer inferências diretas. Então, você, a partir do instante que consegue localizar informações no texto, depois você precisa relacioná-las, tá certo? Porque a relação entre essas informações não é algo explícito, depende de uma habilidade do leitor, ok? Uhum. Então, veja, nesses 2 primeiros processos, a criança demonstra que ela compreendeu aquilo que ela leu. Num terceiro momento, ela precisa interpretar o texto. Então, veja a diferença entre compreensão e interpretação. São universos diferentes. São 2 processos diferentes. Exato. A interpretação depende da compreensão, não é? É que hoje em dia as pessoas confundem, né? Uhum. Lê um texto e não consegue interpretá-lo. Muitas vezes ele lê e não consegue compreendê-lo. Okay? A interpretação já depende da compreensão, né? Então, Sim. num terceiro momento, o leitor precisa interpretar o texto. E o que é a interpretação? Né? De forma muito sucinta. É você relacionar agora, não os elementos que aparecem explicitamente no texto, mas conhecimentos prévios, tá certo? Que você carrega com os conteúdos do texto. Você parte, então, da relação entre os elementos do texto para o relacionamento, então, de conteúdos previamente, né, armazenados com aquilo que você leu. Ok? Aí, depois de fazer tudo isso, você já está habilitado a emitir um juízo, não é? Veja, muitos usam a expressão senso crítico, tá? Para se referindo a esta etapa da leitura. Quando você vai analisar e avaliar aquilo que você interpretou, aquilo que você compreendeu. Entende? Então, temos de tomar cuidado também, porque há vários significados atribuídos à expressão senso crítico, tá certo? É perfeitamente possível você emitir um juízo a respeito do que leu, desde que tenha o quê? Compreendido e interpretado o que foi lido. Ok? Então, é importante fazer essas distinções para que não caiamos em generalidades, né? É muito fácil, às vezes, fazer uma crítica a certas vertentes pedagógicas usando, né, conceitos gerais, genéricos, tá? Então, essa foi a primeira ação de implementação da Política Nacional de Alfabetização, né? Vamos participar do PEARLS. No próximo ano, né, em função do isolamento social de 2020, o estudo foi transferido para 2021, tá bom? Então, vai ser muito importante para a Secretaria, para o nosso país, né, a participação nesse estudo, tá? Que é uma espécie de PISA da leitura para crianças do ensino fundamental 1. Então, para vocês que estão acompanhando aqui,
esta live, eu sugiro, né, que vocês baixem este arquivo, né, e submetam aos seus filhos, se seus filhos já têm 9, 10 anos, a esta avaliação, tá? Para que vocês saibam Ótimo. se seus filhos estão, né, aos 9, 10 anos, se eles já alcançaram, já atingiram os objetivos estabelecidos por esse estudo internacional. Então, nós estamos aqui diante de números internacionais, tá bom? Bom, para quem não gosta de avaliações, aí fica complicado, mas eu considero esse estudo um estudo muito importante, um estudo que auxiliou, por exemplo, a Inglaterra a reverter, né, um quadro que não era favorável na época, né, a partir dos resultados desse estudo. Eles fizeram reformulações importantes. Portugal participa desse estudo há anos, né? E tantos outros países, ok? Muito bem. Em seguida, nós lançamos a CONAB, a primeira Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências, tá? Então, mais uma prova de que nós buscamos na Secretaria as evidências científicas, né, para respaldarmos nossas ações, nossos programas, nossas políticas, tá certo? Então, no site do Ministério da Educação, há alguns vídeos já disponíveis dessa conferência e eu vou aqui sugerir a vocês o primeiro vídeo, né, o de lançamento da CONAB, no qual Nuno Crato, o ex-ministro de Portugal, ele ministra uma palestra que considero assim brilhante, tá? Eu me inspirei muito em tudo que ele disse nessa palestra e nas conversas que tivemos. Então, acompanho há um bom tempo o trabalho do Nuno Crato. Em 4 ou 5 anos, ele conseguiu superar a Finlândia num estudo internacional de matemática e ciências. É também dirigido pela IA. Você tem o PEARLS e o TIMSS, tá? Então, o Nuno Crato só conseguiu essa façanha, tá? Num período de recessão, cortes salariais, né, de professores, ele apostou todas as fichas em algo que ele diz que é muito simples, né? É algo que está aí disponível gratuitamente, que é o currículo, um currículo estruturado, um currículo com metas ambiciosas e claras, né? Então, em Portugal você tem os programas, né, e as metas curriculares. Então, aqui, língua portuguesa. O que é uma criança de 6 anos, no fim do primeiro ano do primeiro ciclo lá deles? Tem que ser capaz de fazer. Exato, aí você tem tudo detalhado, entende? Tem alas aí contrárias a isso, né? Mas no mundo inteiro, né, você sempre parte de um currículo mínimo, ok? Então, o que foi feito em Portugal? ênfase no ensino de língua portuguesa, matemática. Então, o Nuno Crato fez algumas exigências no início. Olha, eu quero um cânone, né, com as obras literárias que serão obrigatórias e as sugeridas. Então, em Portugal, você tem lá clássicos para as crianças, né, do primeiro, segundo, terceiro anos. Eu vi isso lá. Shakespeare já é lido lá, né, professor? Sim, então, o que Ao 4º ano eles já leem. A gente está discutindo aqui, às vezes, esse tema de forma muito romântica. Como diz o próprio Nuno Crato, né? São os romantismos pedagógicos. Então, isso já é uma realidade para a rede pública de ensino em Portugal, tá? Então, no primeiro ano, o que uma criança lê lá? Por exemplo, Pedro Coelho. Acho que eles chamam lá de Pedrito Coelho, né? Então, uma obra muito conhecida. Da Beatrix Potter, né? Exato. Leitura para alunos do primeiro ano, crianças de 6 anos. Eu vou até pegar aqui a versão que eu trouxe. Esse aqui. Isso. Eu só tenho a versão brasileira, professor. Eu vou mostrar para vocês a versão que eu trouxe de lá, porque tem uma classificação interessante. Só um momento. Certo. O professor foi só buscar o livro que ele trouxe de Portugal, sobre a história de Pedro Coelho, para quem não conhece. É um dos primeiros livros que a gente utiliza, assim, pelo menos aqui em casa, foi um dos primeiros que eu li para os meus filhos, assim, bem pequenininhos. E é uma graça esse livro.
Olha as ilustrações. Vocês estão conseguindo ver? Então, Voltou, professor. acho que deixa eu só ajustar um. Ele está ajustando alguma coisa, professor. Sim, agora Fiz uma voltamos. na tela aqui porque a todo instante estava escurecendo aqui. Então, olha só, a história do Pedrito Coelho. História do Pedrito Coelho. Ai, Olha que aqui, ó. gracinha. Ó, a indicação. Primeiro ano. Primeiro ano. Olha só. Entendeu? Outro livro, primeiro ano, ó. Este aqui. Então, olha a extensão. A ovelhinha preta. Ó. Então, é um livro para crianças de 6 anos. Vamos pegar um aqui, sei lá. Sim. Aqui, olha esse aqui, ó. Os Contos de Perrault. Terceiro ano. Terceiro ano, tá? Ou Isto ou Aquilo, Cecília Meirelles. Segundo ano. Então, veja, nós precisamos nos afastar desses romantismos pedagógicos. Isso é Sim, algo sem dúvida. perfeitamente possível. Né? Isso virou uma política pública. Nós precisamos sempre pensar no desenho de políticas públicas, ok? Aquilo que é o mínimo para todas as crianças, ok? Então, é disso que eu estou falando aqui. Então, temos de ter muito cuidado com o que nós chamamos de evidências anedóticas. É aquilo que dá certo lá com o seu filho, na sua casa, entendeu? Às vezes numa escola específica. Sim. Ok? Agora, quando você está diante de evidências científicas, pode saber que isso vai funcionar para a maioria. Ok? E digo mais, né? As políticas educacionais mais eficazes são aquelas que conseguem, por exemplo, neutralizar os fatores socioeconômicos. Tá certo? Daí você prova, olha, Sim. isso aqui ocorreu porque em virtude da instrução direta que essa criança recebeu, tá certo? Então nós pensamos sempre assim na secretaria e daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma coleção que seguiu também um critério de classificação, né? Parecido com o que acontece em Portugal e outros países. Ou seja, gente, isso é algo comum em vários países. Né? Não fiquemos deslumbrados com essas coisas, certo? É possível, sim, conseguirmos conquistar essas, defender essas bandeiras para a rede pública de ensino, tá certo? Claro que vamos trabalhar muito para que isso aconteça, ok? Mas temos de ter metas ambiciosas, tá certo? E sempre assim. Sabe aquela coisa aristotélica? Quando você vai desempenar uma madeira, você nunca puxa para o meio. Você vai para o outro extremo para ficar ali no meio, não é assim? Sim. Então você tem que sempre ter metas ambiciosas para chegar aqui ou aqui, ok? Bom, Sim. então eu recomendo a todos aqui a palestra do Nono Crato. Ele vai falar sobre a importância do currículo, o currículo estruturado. Então, ele diz que a educação tudo começa no começo. O começo é o currículo. Por quê? Do currículo, você vai desdobrando, então, a elaboração de materiais didáticos, os manuais de orientação de professores, os sistemas de avaliação para monitorar, então, todas as metas estabelecidas pelo currículo e assim por diante, tá? Então, o currículo detalhado e as metas para sabermos, então, no fim do ano, né? Meu filho conseguiu ler 50 palavras por minuto no fim do primeiro ano, né? 80 no fim do segundo, né? 130 no fim, sei lá, do quarto e assim por diante, ok? Estou me referindo aqui a indicadores de fluência, tá certo? Bom. Sim, essa é a métrica que vocês utilizaram também. Essa é a medida, não é, professor, do INEP? Não. É o INEP que mede isso, não é? O INEP? O INEP é responsável pelo SAEB, certo? Então, antigamente tínhamos a ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização. Vamos lá. Vou esclarecer aqui. Ó. Você tem o PNE.
E há várias metas lá. E a meta 5 diz respeito à alfabetização de crianças no fim do terceiro ano. E qual a meta? Que todas as crianças sejam alfabetizadas no fim do terceiro ano. Porém, com o advento da Base Nacional Comum Curricular, do terceiro ano, né, passamos para o fim do segundo ano. As crianças precisam estar plenamente alfabetizadas no fim do segundo ano. Ok? Então, a Ana, ela avaliava o desempenho das crianças no fim do terceiro ano. Agora, o SAEB virou tudo SAEB e temos o SAEB segundo ano, que vai aferir a capacidade de... não a capacidade de leitura, né? É uma avaliação relacionada à alfabetização, né? De crianças no fim do segundo ano. Ok? Então, e a Política Nacional de Alfabetização? Ela tem um inciso lá, um artigo que diz o seguinte: a alfabetização deve ser priorizada no primeiro ano. Priorizada no primeiro ano. E a política também fala sobre a importância de prepararmos as crianças na educação infantil. Sabe? Na pré-alfabetização, né, professor? Preparação para a alfabetização não significa alfabetizar precocemente crianças na escola, tá? Muito bem. Então, é isso. Nós temos o SAEB segundo ano, ok? Então, falava sobre a Conab. Então, durante 4 dias, né, em outubro do ano passado, mais de 50 pesquisadores, especialistas, debateram temas relacionados à literacia, numeracia, alfabetização, formações executivas, currículo, né? E da Conab, né, decorrerá o RENAB, que é o Relatório Nacional de Alfabetização Baseado em Evidências. Em breve apresentaremos esse relatório à sociedade, ok? Bom, aí em dezembro do ano passado nós lançamos então o primeiro programa decorrente da Política Nacional de Alfabetização, que é o Conta Pra Mim, um programa de promoção de práticas de literacia familiar. Literacia familiar é o conjunto de conhecimentos, experiências, práticas relacionadas à linguagem oral, à leitura e à escrita, que as crianças vivenciam com seus pais, cuidadores, no seio familiar. Travou aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Tá travando um pouco, professor. Vamos esperar aqui um pouquinho. Inclusive tem o guia do Conta Pra Mim, certo, professor? Oi? O guia Isso, nós lançamos... de literacia familiar do Conta Pra Mim. Isso. Então, no ano passado, nós lançamos o Guia de Literacia Familiar, que está disponível em uma versão digital no site do Ministério da Educação, alfabetização.mec.gov.br/Conta Pra Mim. Um guia elaborado pela Secretaria de Alfabetização e chancelado por especialistas, né? O Eduardo Salenave esteve à frente da estruturação deste guia. Eu fiz uma revisão final, né? Convocamos 3 especialistas, uma de Luxemburgo, outra americana e uma brasileira, né? Que deram sugestões, fizeram uma avaliação deste material. E do guia, a partir do guia, produzimos também uma série de 40 vídeos, né, que demonstram essas orientações, essas práticas de literacia familiar. São 6 as estratégias de literacia familiar presentes no guia: interação verbal, leitura dialogada, narração aqui, de não sei se história. dá para ver. Isso. Que eu tenho aqui. Exatamente. Motivação, atividades diversas. E aí... Contatos com a escrita. Contatos com a escrita, para que as crianças adquiram, por exemplo, o que nós chamamos de consciência do material impresso, né? Então, tem um trecho do caderno que apresenta a Política Nacional de Alfabetização que explicita bem os motivos do Conta Pra Mim e do Tempo de Aprender, né? Dá para ver aqui as cordas? Dá para ver, professor. Então, você tem ali, né, vários fios que vão se entrelaçando a fim de formar um leitorário, não é? Então, o que o modelo de cordas
apresenta a todos, né? As habilidades, conhecimentos que são necessários para você aprender a ler. Então, no primeiro momento aqui em cima, você tem a compreensão da linguagem, né? Da linguagem oral e também uma compreensão de alguns aspectos da linguagem escrita. Isso aqui para crianças que estão na primeira infância, tá? Então, a criança precisa ter um acúmulo de conhecimentos prévios. Como eu disse lá, ao falar sobre o estudo, o Peirce, né? A interpretação depende de conhecimento prévio, né? Então, você precisa ter conhecimento Sim. de fatos, experiências, etc. Depois, o vocabulário, né? Você precisa ampliar o seu vocabulário, falar com precisão, com uma boa articulação. Você vai adquirindo algumas noções sobre as estruturas de sua língua, vai também desenvolvendo raciocínio verbal, capacidade de perceber, sei lá, uma analogia, né? Fazer uma inferência. E os conhecimentos de literacia, que é a familiarização com o material impresso, né? Então, veja aí, as estratégias de literacia familiar, elas promovem a aquisição, né, desses elementos que compõem aqui a compreensão da linguagem. E aí, lá embaixo, você tem o que eles chamam de reconhecimento de palavras. Então, a criança precisa identificar automaticamente palavras, né? E uma vez identificadas as palavras, ela então vai também fazer uso dessas que nós mencionamos. Então, esses fios vão se entrelaçando a fim de formar no leitorado. Então, explicitar as relações entre letras e sons é apenas um desses elementos, ok? Então, você precisa promover, por meio de diversas práticas, né, a aquisição dessas habilidades que formam um leitor. Então, o Conta Pra Mim, ele apresenta 6 estratégias de literacia familiar, só que tínhamos até então os vídeos e o guia. E no dia 25 de agosto, em comemoração ao Dia Nacional da Educação Infantil, nós apresentamos mais materiais no âmbito do Conta Pra Mim. Então, eu vou começar aqui. Você tinha, então, antes só as orientações, agora você pode colocar essas orientações em prática usando os materiais fornecidos pelo Ministério da Educação. Então, esta é a coleção Conta Pra Mim. Olha que beleza. É uma coleção São 40 livros, certo, professor? Isso, por 40 livros. Estão disponíveis em formato digital, no mesmo site que mencionei. Gratuitos. Há pouco, tá? Você não precisa fazer nenhum cadastro. O pessoal aí começou a enviar umas chamadas, uns links aí, né, para capturar e-mails. Então, nós Meu Deus. fizemos um comunicado oficial, tá? Então, o site é alfabetização.mec.gov.br/conta pra mim. Você não precisa fazer nenhum cadastro. Baixe os livros, né, que estão lá em 3 formatos. Um para ler, sei lá, ao computador, outra versão para você imprimir, uma versão colorida e outra para as crianças pintarem, tá? Então, há 3 versões. Que legal, professor. Olha só que bacana. E tudo acessível, né, professor? Acessível. E o que nós temos aqui? A coleção ela é dividida em séries. Você tem a série com, por exemplo, contos de fadas, ok? Que legal, gente. Aqui há vários contos de fadas, ó. João e o Pé de Feijão. Eu vou saltar alguns aqui. Daí você tem a série informativa. Vocês se lembram da definição de literacia de leitura que eu mencionei? Então, você tem também textos informativos, né? Sim. Aqui sobre a água, cobras. Você tem a série Imagens. Para aqueles pais, por exemplo, que não sabem ler. Eles podem usar esta série. Então, você se apoia nas ilustrações das cenas e vai narrando uma história para a criança. Explicando o que é cada coisa, né? Cada objeto, a cor. Você pode usar as imagens para desenvolver o vocabulário receptivo das crianças, não é? Então, você pode nomear as imagens, narrar histórias. As crianças, com o passar do tempo, podem criar também suas histórias e assim por diante. Você vai trabalhando vocabulário receptivo, expressivo e assim por diante, né? Memória sequencial.
Aqui Sim. outro desta série Imagens. Aí você tem os contos tradicionais brasileiros dentro da série ficção. Olha, o Aqui, folclore. o João de Barro. Aí há 2 livros com fábulas, tá? Este aqui é a série Para para todas as idades, hein, professor? série bebês, ó, para nomear, né? Oh, gente, que graça. As ilustrações, né, foram cuidadosamente feitas para que as crianças... Esse, esse programa é encantador, professor, e não é só pelos vídeos, pelo guia de... Estão me ouvindo bem? Parece que travou um pouquinho. Esse programa, ele é encantador, né? Porque não só pelos livros, como pelo guia que nos ensina muito a como fazer essa interação no ambiente familiar, né? O diálogo, a conversa, a leitura, porque eu acredito que a leitura em voz alta, ela é primordial, ela é a peça-chave de você estabelecer vínculo, de você estabelecer um diálogo por conta de toda a narrativa que você está lendo, de Uhum. ensino de vocabulário, enfim, enredo, tudo, né? Exato. Mas eu acho que o senhor também vai falar de algum outro item do Conta Pra Mim, eu não vou falar aqui, então, Só que é queria o Era Uma mostrar esse Vez. volume aqui, Cantigas. Nós, este está na série Poesias. Então, nós ciframos as letras aqui para os pais que, porventura, saibam tocar, né? Porque tocar por uma criança, Gente, que cantar por uma criança sensacional. também são práticas Sim. de literacia. E aqui, olha, na série Poesias, O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. Né? Então, Ai, que olha, legal. ficou lindo. Nossa, Aí, aqui também as lindo mesmo. quadrinhas. Parabéns. Quadrinhas, Hum, né? Outro clássico, A Voz dos Animais. Trava-línguas, que são importantíssimos para crianças na primeira infância. Você se lembra que eu mencionei ali falar com precisão, com uma boa articulação, por meio dos trava-línguas? sim, As crianças também elas vão percebendo aliterações, por exemplo, aqueles sons que se repetem nas palavras, sim. né? Enfim, você tem um repertório aqui, né? Uma mini biblioteca à disposição para colocar em as estratégias que estão no guia. Então agora é um combo, né? Você tem o guia, os vídeos e os livros. Mas, como se tudo isso não bastasse, nós lançamos também no âmbito do Conta Pra Mim 20 vídeos nos quais Toquinho lê em voz alta fábulas extraídas da obra Fábulas de Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato ele fez ali uma adaptação de fábulas de La Fontaine e Esopo, e ele também escreveu outras Uhum, fábulas, como O Reformador do Mundo, ou O Reformador da Natureza, uma fábula de que gosto muito, né? Américo Pisca-Pisca tinha um sim. hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo, para ele, só fazia asneiras, né? E aí termina a fábula depois, né? Gosto muito do. Deixemos-nos de reformas, fique tudo como está, que está tudo muito bem. Então, são 20 fábulas lidas pelo Toquinho, e esses vídeos são animados para manter a atenção das crianças. Então, uma dica que eu dei é utilizar esses vídeos como se fossem livros. Você pode perfeitamente, não é, pausar os vídeos e fazer perguntas às crianças, né? Usando as mesmas A estratégias leitura dialogada, de né, leitura professor? dialogada. Okay? Então, assim, Toquinho é um artista fenomenal. Eu tive o privilégio de conversar com ele recentemente e ele Eu ficou... acompanhei sua live, foi muito boa. É, o Toquinho realmente é uma pessoa, assim, fabulosa Um e ele gostou artista muito mesmo. de participar desse projeto. Né? Isso é algo que nos marcou. Né? O Toquinho recebeu o convite, eu não conversei com ele em nenhum momento antes da live, então ele recebeu as fábulas que nós selecionamos na secretaria, as cantigas. Ele gravou, né, 10 cantigas infantis e arranjos belíssimos, belíssimos. Eu que toco violão, posso dizer que
aquilo ali é uma obra-prima. Então você tem no site as cantigas, as fábulas lidas em voz alta pelo Toquinho e também as partituras, né, com as transcrições desses arranjos que o Toquinho Que elaborou. beleza. Tudo mastigado, né, professor? Não Tudo tem mastigadinho, justificativa para não aproveitar. mastigado, né, tudo disponível aí gratuitamente à população. Claro que o MEC não está se eximindo, né, de imprimir e enviar essas obras para as famílias mais vulneráveis. Sim, Tá? Nós assinamos um sim. acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania. Não sei se vocês sabem, mas o programa Criança Feliz é o maior programa de visitação domiciliar do mundo, ok? Então, nós vamos elaborar kits de literacia familiar e também capacitar os visitadores para que eles, então, orientem as famílias e entreguem. Como utilizar o material, né? Exato. Então, nós Que estamos ótimo. muito preocupados com as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, não é? E estamos Sim. agindo no sentido de proporcionar a essas famílias o acesso não só aos materiais, fala-se muito em distribuição de livros, não é? Mas, sobretudo, as Uhum. orientações, né? O treinamento, né? Para que essas Sim. famílias coloquem em prática as estratégias de literacia familiar que estão aí disponíveis a todos. Analfabetos podem, sim, melhorar, por exemplo, a qualidade de interação verbal que tem com as crianças, ok? Então, é perfeitamente Sim. possível você instruir um analfabeto no sentido de melhorar a forma como ele conversa com as crianças, né? Ensinando técnicas de modelagem da linguagem e tantas outras, Uhum. ok? Então, é isso. Nós apresentaremos mais novidades no âmbito do Conta Pra Mim, tá? O Conta Pra Mim, Olha só. ele tem, de um lado, essa preocupação com o desenvolvimento da oralidade de crianças que estão na primeira infância, porque isso é fundamental para a preparação das crianças para a alfabetização, mas, de outro lado, nós também estamos preocupados com as funções executivas, tá? E o Conta Pra Mim também vai se dedicar a isso, né? Em breve, tá? Que ótimo, professor. E tem o Era Uma Vez também. O Era Uma Vez é uma ação no âmbito do Conta Pra Mim, que são histórias também, né, gravadas, que estão disponíveis no site do MEC, tá? Muito bem. E aí, do outro lado, nós temos o Tempo de Aprender, que é um programa de alfabetização escolar. Eu acho que você já teve acesso aos conteúdos Sim, do curso online em práticas de alfabetização, que é um verdadeiro sucesso. Nós já temos mais de 260 mil com inscritos, certeza. mais de 3 milhões de acessos. Nós somos o primeiro colocado no AvaMec, que é o portal do MEC, que hospeda cursos, né, elaborados pelo Ministério da Educação, pela CAPES, né, não só desta gestão, como de outras. Então, em poucos meses, nós Uhum. superamos todos os cursos do AvaMec. Somos o primeiro colocado. E o segundo, se não me engano, tem 60 mil inscritos, né? Então, veja que existia uma espécie de demanda reprimida. Por que digo isso? Sim, Porque que não era atendida, né? esse curso é um curso de cunho prático. Ele é respaldado, sim, né? Ele tem um respaldo em evidências científicas, mas é extremamente prático. Você tem os vídeos nos quais os professores demonstram como colocar em prática uma estratégia de ensino. Você tem as planilhas, você Sim. pode baixar. Aqui eu trouxe também, ó, professor, E... a estratégia de ensino, tá vendo? Exato, perfeito. Tudo explicadinho, como você, como professor, tem que explicar e demonstrar como que o aluno, o que você espera de resposta do aluno, tudo explicadinho. Exato. Como que eles praticam em conjunto, em sala de aula, como que é a prática individual depois, as variações e adaptações. Realmente, o curso, ele está nota 1000. Realmente é fantástico a forma como vocês estruturaram este curso. Os módulos, como está concatenado, né? Exato. Você tem o módulo da aprendendo a ouvir, o conhecimento alfabético, a fluência, o vocabulário. E agora, recentemente, tem também a parte da compreensão, vocês liberaram o último módulo, professor, que é a produção Isso, escrita. exato. Que é o sexto componente da PNA, né? São 6 os componentes essenciais para a alfabetização.
consciência fonêmica, consciência fonológica. Aprendendo a ouvir é um módulo que explora, né, as habilidades de consciência fonológica e consciência fonêmica. A função fônica sistemática, que é o princípio alfabético, né? A fluência em leitura oral é outro componente. Então, você tem os módulos que explicitam didaticamente os componentes que aparecem na Política Nacional de Alfabetização, né? Então, veja, muitos dizem que a política ela impõe um método. Não, ela defende componentes que são essenciais para a alfabetização. Por exemplo, eu posso ensinar para uma criança, sei lá, o som da letra B de N maneiras, né? Você pode ler uma poesia, sei lá, da Cecília Meirelles, né? A Bela Bola Rola, a Bela Bola do Raul, Bola Amarela, do Raul, a Darabela, a do Raul Azul. Então você pode depois explorar o som da letra B, né? A Bela Bola, né? Rola, a Bela Bola do Raul, né? E destacar esse ban. Ou, sei lá, você pode lançar uma bola e quando a criança recebe a bola, ela faz ban. E quando lança, faz ban de novo. Sim. Então, veja, os métodos, eles são vários os métodos, mas os componentes são essenciais. São esses 6, certo? Então, temos de fazer essa distinção. Tá? E eu achei interessante, professor, desculpa só interromper o senhor um pouquinho, que uma das fichas de estratégia, vocês não apenas colocam as estratégias, como também disponibilizam o material completo, né, para o professor ou para a mãe que vai, enfim, ensinar o seu filho, né, auxiliar também a escola nesse processo, né? Você tem aqui um poema, Abelha Amarela, enfim, e um texto narrativo. Eu achei, tá sensacional esse curso. Realmente, eu acho que falta, sabe, professor? Até na graduação a gente fica muito à mercê no sentido de não saber por onde começar. E o curso, ele me deu esse norte. Ele me deu um direcionamento possível. Eu vou tomar minha água tônica aqui. Fale um pouquinho aí. Você que está cursando pedagogia, acabei de observar ali que tem um crucifixo, acho parecido com o seu. Sim, professor. Sim. Então, diga professor. Um pouquinho aí, conte para nós aí como foi ter acesso a todo esse conteúdo, você que está cursando pedagogia. Isso é algo importante, acho que para todos aqui. Para mim também, claro. Sim, professor, caso a nossa live caia, eu chamo o senhor de volta. Tá bom. Então. Tá. Bem, então, eu tive a oportunidade de fazer esse curso, Tempo de Aprender, e assim que eu iniciei, né, eu percebi o tanto que realmente ele me deu um direcionamento. Porque o que acontece na academia, na graduação, a gente vê muita coisa com base na teoria, né? E do ponto de vista prático, quando a gente entra em sala de aula, ou quando a gente está tete a tete com um aluno, ou até com os meus filhos, por onde que eu começo? Até isso ser estruturado na minha mente, ser estruturado, passado para o papel, o planejamento, enfim, isso é um pouco complicado. E para mim, que vim de outra área, por exemplo, eu sou formada, minha primeira graduação é em Relações Internacionais. Oi? Não, eu disse, olha só, interessante. Pois é, sou formada em Relações Internacionais, durante muito tempo trabalhei no governo federal também. Mas a maternidade, quando ela chega, a gente opta por retornar ao lar, né? Então, eu tive essa oportunidade, nem todas as mães têm essa oportunidade, eu tive essa oportunidade de retornar ao lar e eu queria... Professor, o senhor está aí ainda? Opa. Oi? Voltou. Você falava e eu que queria teve a oportunidade de retornar ao lar. Isso. Então, eu parei de trabalhar fora para trabalhar dentro de casa. E para trabalhar dentro de casa, eu não tinha ideia de como estimular os meus filhos, como ler uma história. Não que a gente não saiba fazer isso, mas a gente fica meio perdido, né, em relação a isso. E eu pensei, bom, eu vou fazer um curso de graduação em pedagogia, porque lá eu vou encontrar isso.
E assim, é claro que a gente estuda, eu sou uma pessoa que gosto de ler muito, eu acabo Uhum. lendo bastante coisa por conta própria, Uhum. mas esse curso, ele realmente trouxe o que eu precisava de fato. Conta para mim, já foi realmente uma bênção, porque às vezes a gente faz a leitura em voz alta e a gente espera que a criança fique parada, que Uhum. ela não interaja, Uhum. e que, na verdade, a leitura em voz alta ela é um momento da criança, né? É um momento em que a criança vai poder expressar o que ela pensa, vai poder expressar o que ela acha da história, vai poder, olha, mamãe, e muitas vezes você lê um parágrafo. Uhum. Você lê um parágrafo e a criança vai trazer história lá de muito tempo atrás e ela vai fazer a conexão com a história. Então, isso Isso. é lindo, essa oportunidade é realmente maravilhosa, realmente é graça de Deus, né? Uhum. E eu vejo no Conta Pra Mim um programa que realmente propiciou isso, que incentiva a leitura em voz alta, que é uma bandeira que precisa ser levantada e precisa ser defendida e precisa ser divulgada por nós que estamos aqui participando desta live, Com certeza. né? Precisa ser divulgado de verdade, porque o que é bom precisa ser repassado Uhum. e principalmente para se chegar aos locais onde não se tem esse acesso. Exato. Né? Exato. Porque nós temos acesso, nós temos internet, nós temos como acessar o site do MEC, imprimir um livro, mas e Uhum. as pessoas que não têm condições? Que nós também sejamos essas pessoas que levem isso, as Uhum. pessoas mais necessitadas, que não têm tanto acesso. Né? Eu, inclusive, estou acompanhando, professor, um menino, inclusive, ele está com dificuldade de leitura, Uhum. e ele tem quase 10 anos. Uhum. E eu quero realmente fazer algo para que ele consiga ler efetivamente. Professor, com uma, duas aulas, assim, poucos minutos, ele já começou a brincar comigo de trava-línguas, Olha, ele já memorizou o Eco de Cecília Meirelles, porque quem não sabe, o livro ou isto ou aquilo, ele basicamente ele trabalha quase todos os fonemas, se não trabalha todos os fonemas da nossa língua. E entendi. permite, e permite que nós alfabetizemos nossos filhos com aquele livro. Né? Então, assim, você percebe que não é algo que é uma. Ah, não, isso aqui vai funcionar para você que Uhum. estuda com seu filho em casa, que tem 2 horas por dia para estar com ele e você vai fazer leitura em voz alta. Não, é realmente evidência científica, é algo técnico que vocês fizeram e Uhum. que surte efeito, professor, e que surte efeito Que mesmo. bom, que bom. Então, Fico feliz de saber que você está aproveitando aí os conteúdos e não só isso, né? Tem essa intenção de replicar, né, para que crianças se favoreçam de todo esse material que é o nosso propósito, chegar às crianças, sejam elas, né, as que estão nos primeiros anos do ensino fundamental ou aquelas que enfrentam ainda dificuldades. Por exemplo, você falando sobre esse menino de 10 anos que tem dificuldades em leitura, né? Precisamos trabalhar com ele a compreensão auditiva e exercícios para que ele identifique automaticamente palavras, não é? Então, tudo isso está vou chamar disponível. o senhor de volta, professor. Oi? Sua bênção, Padre Wesley. Pessoal, que bom que vocês voltaram. Deixa eu chamar o professor Carlos.
Salve Pronto. Maria, professor, retornamos. E então é isso. Que bom que você está gostando aí dos conteúdos do Conta Pra Mim, do Tempo de Aprender, e apresentaremos mais novidades em breve, né? Estamos trabalhando intensamente aí para proporcionar à sociedade, né, o acesso a ferramentas para que mais crianças se beneficiem dessas práticas que têm respaldo em evidências científicas. E, professor, é impressionante mesmo, porque no primeiro dia que eu tive contato, que eu apresentei os Sim. fonemas, né? Fui apresentar todo o princípio alfabético, né? O sistema alfabético, enfim. É, logo você percebe que a criança ela já começa a associar, Uhum. porque é realmente surte efeito. Uhum. É você utilizar todo esse arcabouço que vocês, muito sabiamente, vocês disponibilizaram, todas Sim. as estratégias. Eu segui assim, não ipsis literis, né, professor? Mas eu segui o passo a passo ali Uhum. e tá surtido efeito, professor. Estou muito feliz, porque, de certa forma, né, a gente consegue transformar a vida de uma criança que às vezes é levada de uma série para outra sem ter condições de estar naquela série, né? Pois é. Realmente precisamos fazer algo. E os recursos estão aí, as ferramentas estão aí, nós vamos apresentar mais produtos, né? A Secretaria tem, por exemplo, também como objetivo trabalhar com alfabetização de jovens e adultos, mas seguimos um cronograma que prioriza as crianças que estão na primeira infância, né? Então, as práticas de literacia familiar. Depois, o programa de alfabetização escolar. É importante também destacar aqui que o curso online em práticas de alfabetização é uma das ações do programa Tempo de Aprender. O programa Tempo de Aprender, ele é composto por 4 eixos e 10 ações. 10 ações. Nós temos, por exemplo, o Ou seja, estudo. vai vir mais coisas aí, né, professor? Nós temos o Estudo Nacional de Fluência, tá, em leitura. O intercâmbio Brasil-Portugal. Eu fui a Portugal e participei, né, de reuniões nas quais elaboramos um curso de formação para profissionais da área da educação, e é uma parceria com a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto. Então, um curso que vai da teoria à prática com grandes nomes, né, grandes especialistas portugueses, inclusive especialistas que participaram da elaboração dos currículos de Portugal, não é? Então, nós queremos Uhum. oferecer aos profissionais da educação, né, apresentar uma experiência, né, europeia exitosa, não é? Então, essa é uma ação do Tempo de Aprender, né? A formação de gestores educacionais. A gestão escolar Sim, tem impacto, sim, né, em sala de aula, tá? tem. Então, veja, pela primeira vez o PNLD, um programa, né, histórico, e pela primeira vez crianças da pré-escola vão receber livros, né, crianças de 4 e 5 anos receberão materiais didáticos por meio do PNLD, né? Então, a rede pública de ensino se beneficiando agora mais ainda desse programa, que é tão importante, né, para as nossas crianças. Então, são várias as ações do programa Tempo de Aprender, né? Destaco aqui também a qualidade da minha equipe. Eu tenho uma equipe realmente composta por pessoas espetaculares, né? Ó, vejo aqui, por exemplo, que a Maria Eduarda, que aparece nos vídeos do curso Práticas em Alfabetização, ela faz as Uhum. demonstrações, né? Está aqui acompanhando a live. O Fábio Gomes, Que legal! o Fábio Gomes, que é um de meus diretores, ele realmente é uma pessoa espetacular, né? Desenhou várias das ações do programa Tempo de Aprender. O William, que hoje também é um conselheiro no CNE, né? Ele está à frente do Conta Pra Mim, do programa para jovens e adultos que estamos reformulando, né?
O Eduardo Salenave, que trabalhou com a nossa equipe em 2019, teve de se ausentar por um período e agora está voltando à secretaria. Ele, né, ele é um dos principais responsáveis ali pelo desenho do Conta Pra Mim, né? Então, esse guia aqui que nós, né, mostramos foi basicamente elaborado pelo Eduardo Salenari, né? Então, eu realmente conto hoje com uma equipe muito, muito boa. Sem essa equipe, nada disso estaria acontecendo. Eu sei que sempre o secretário aparece, né, apresenta os programas, faz toda a divulgação. Claro que eu tenho minha participação em todo esse projeto, né, mas sem essa equipe não teríamos tanta coisa, não teríamos feito tanta coisa em tão pouco tempo, né? Em menos de 2 anos, apresentamos vários produtos à sociedade brasileira e vamos continuar fazendo isso, né? Esse é o nosso E propósito. todos estão de parabéns, professor. E eu posso afirmar assim que esse aluno que eu estou acompanhando, né, que é um amigo muito querido da nossa família, ele inclusive fala, tia, semana que vem você vai vir de novo? Ele pergunta, tia, semana que vem você vai me ensinar de novo? Porque ele fica realmente esperando. E são Sim, atividades muito prazerosas, né? sim. Você ler em voz alta com a criança, você fazer uma atividade, a criança ela se sente realmente muito querida, né? Nesse processo. E o É, processo de alfabetização, ele pode ser bom, ele pode ser tranquilo e suave se você inicia na primeira infância, né? Na educação infantil, por exemplo, sem antecipar as fases, como o senhor bem colocou, né? claro. Eu ia destacar aqui, a, lá no curso Práticas de Alfabetização, você tem um módulo Aprendendo a Ouvir, né? Que são atividades de consciência Sim. fonológica, consciência fonêmica. São Uhum. jogos de linguagem, são brincadeiras, né? Para que as crianças manipulem os sons da fala, para que elas basicamente segmentem, né, fluxos sonoros de fala. E isolando, né, adicionando e assim por diante. São vários os jogos de consciência fonológica. Tem uma poesia do José Paulo Paes que explica o que é consciência fonológica, né? A poesia chama-se Convite, né? Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não, né? Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova, como cada dia que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Consciência fonológica é isso, é brincar com Olha palavras. só, Por isso, que veja, as beleza. crianças gostam dos brinquedos visíveis e dos brinquedos invisíveis. As crianças gostam de brincar com palavras. Então, são jogos, atividades lúdicas, né, para que as crianças adquiram aquelas habilidades que são precursoras da aquisição da leitura e da escrita. Então, tudo isso pode ser feito com muita tranquilidade, naturalidade, e o MEC está empenhado, né, nesse sentido para cada vez mais proporcionar a famílias, sobretudo aos professores, né, que estão atuando lá na rede pública de ensino, essas ferramentas, esses recursos, esses protocolos, para que as crianças aprendam a ler com mais facilidade. Esse é o nosso propósito. Professor, e eu agradeço muitíssimo o senhor ter participado dessa live com a gente. Eu acredito que todos que estão presentes aqui estão Uhum, realmente muito felizes de ter tido contato com todos esses programas, os projetos do MEC. uhum. E agradeço também a sua equipe, porque nada disso teria sido possível também sem que o senhor não tivesse uma boa equipe por trás, trabalhando incessantemente, Com até certeza. tarde da noite, que eu sei como é que funciona, né? Quando a gente realmente trabalha de forma técnica, a gente fica até de madrugada trabalhando, Olha, eu não já é, saí do MEC professor? no primeiro semestre de 2019, cheguei a sair do MEC 3 da manhã, 1 da manhã. Minha Nossa, equipe eu sei como é que é isso, professor, que eu já já saí muito de madrugada também. olha, eu tenho fotos aqui que eu vou guardar toda a vida do Fábio e do William numa salinha do MEC, trabalhando, né, sábado, domingo. Não, não estou brincando, sabe? Nós trabalhamos muito mesmo, porque no governo você sabe muito bem que tudo é muito lento.
Nós precisamos cumprir uma série de exigências, há uma burocracia que precisa ser respeitada. Então, veja, no ano passado eu não falava muito, né? Eu fiquei bastante assim, ausente das redes sociais, não concedi entrevistas, né? Sofremos muitos ataques, né? Por quê? Não tínhamos ainda os programas, as ações. Então agora nós temos. Então eu posso conversar com você, né? Me reportar aos dois programas, as ações, detalhar as ações dos programas. Então agora o avião está decolando, né? Então passamos por um período de planejamento, criação de cronogramas, mas estava tudo programado, né? Tudo bem programadinho, e aos poucos nós vamos apresentando as novidades aos professores, às famílias, e esse é o MEC. Um MEC que entende que a família exerce um papel no processo de alfabetização. Não queremos que os pais alfabetizem precocemente seus filhos em casa, pelo contrário, né? E que valoriza os professores, né? Os profissionais da alfabetização. E durante este período de isolamento social, aconteceu algo muito curioso. Os conteúdos do programa Conta Pra Mim, que tem como público-alvo as famílias, né, começaram a ser acessados pelos professores da educação infantil, e nós lançamos os novos produtos, né, em comemoração ao Dia Nacional da Educação Infantil, né? Então, Conta Pra Mim, ele se estende também aos professores, sobretudo que estão na educação infantil. E o Tempo de Aprender, que é um programa de alfabetização escolar feito com muito carinho para os professores, né, do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental, começou a receber a visita de pais. Porque esse curso, nós não falamos aqui, ele está disponível a qualquer cidadão, qualquer interessado, não é? Então, olha só, aproveitem, pessoal. É isso. Os pais acessando os cursos, os conteúdos que são para professores, os professores, os conteúdos do Conta Pra Mim, e é um casamento perfeito aí das ações da Secretaria. É isso. O professor está cortando um pouco, mas vou aqui reforçar o meu agradecimento. O senhor está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi? Oi. Voltou. Sim. Professor, então eu te agradeço muitíssimo. O senhor sabe que todos que estamos aqui presentes nessa live somos admiradores do seu trabalho, né? Muito gratos pelo trabalho que o senhor sempre exerceu em nossas vidas, desde o blog, né? Como educar seus filhos, e que hoje pode presentear toda a população com todo o seu conhecimento, a sua garra em realmente buscar favorecer toda a população como um todo, né? E que nós que estamos aqui presentes possamos divulgar esse trabalho, pessoal, o trabalho do MEC, acessar e divulgar, né? Para que nós sejamos multiplicadores. Exatamente. Né? Multiplicadores dessas ações, porque somos nós que vamos fazer a nossa parte agora também, não é, professor? Exatamente. Olha, eu agradeço pelo convite, reforço aí a sua fala. É importante que todos acessem esses conteúdos e sejam multiplicadores. Você aí no seu Instagram, no seu Facebook, na sua comunidade, no seu condomínio, né? Na sua comunidade religiosa, né? Divulgue esses conteúdos, né? Treine professores, instrua os pais, né? Porque hoje, eu sempre falo, lá no Ministério da Educação nós recebemos várias informações. E eu sei que várias escolas da rede privada estão acessando os conteúdos do MEC, né? Isso significa que a qualidade desses materiais, né, é algo que está chamando a atenção da rede privada. Veja, o público-alvo de nossas ações são os professores que estão na rede pública de ensino, não é? Mas a rede privada aí acessando os conteúdos do Conta Pra Mim, do Tempo de Aprender, secretários municipais recomendando os conteúdos neste período de isolamento social, enfim, né? Sejamos aí multiplicadores. Você não precisa ser formado em pedagogia para acessar esses conteúdos, né? Não precisa ser, sei lá,
graduado em letras, enfim, tudo está aí disponível para interessados Precisa querer, só acessar e querer, não é, professor? e gratuitamente, isso é o mais importante. Né? Estamos aqui para disponibilizar tudo gratuitamente à população, né? E eu sempre digo que eu vim para cá para apresentar algo muito maior do que eu fiz antes, né? Porque eu estou aqui à frente da secretaria, mas um dia, né, não vou deixar o cargo, né? E quero que isso aqui continue, né, gerando frutos, porque o que importa é melhorarmos aí a qualidade da alfabetização em nosso país. Com certeza, professor. Então, muito obrigada mais uma vez. São muitos obrigadas ao senhor e a toda a sua equipe. E obrigada a todos que assistiram. E é isso, pessoal. Tenham uma boa noite. Salve Maria Santíssima. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau.